Bom, uma vez mais, muito obrigado aos três oradores pelas excelentes exposições. O nosso horário já deslizou um pouco. Acabámos aqui com uma nota, enfim, não sei se devo dizer pessimista, se realista, mas de qualquer modo, como disse um grande pensador, há sempre a possibilidade de opor ao pessimismo da razão o otimismo da vontade, não é? Enfim, eu abria desde já um período para questionar os oradores sobre as ricas intervenções em termos de diagnósticos e de, enfim, pistas para a solução de algumas questões que nos trouxeram. Bom, eu aproveito então, talvez, e começando aqui pela uma questão que foi aqui várias vezes abordada, e designadamente na intervenção do Dr. Carlos Costa Pina, mas não só, o Dr. Cunha Rodrigues também referiu, o professor Manuel Sebastião, se, apesar da ausência do chamado terceiro pilar da União Bancária, que é uma fragilidade evidente, ela não pode estar ainda assim um pouco mitigada porque os próprios mecanismos de resolução, em princípio, tenderão, digamos assim, a defender os depósitos. E, nesse sentido, talvez seja menos provável que os fundos de garantia de depósitos possam ser chamados a intervir. Não sei o que é que vos parece sobre este ponto. Pode ser. Ora bem, estou de acordo, não é? A questão referida nesses termos parece-me claro que, verdadeiramente, o sistema europeu de seguro de depósitos está um pouco, digamos, no fim da linha daquilo que são as medidas de proteção e de salvaguarda da estabilidade e, portanto, só serão acionados se verdadeiramente as outras medidas não forem elas próprias eficazes e for necessário pagar depósitos, não apenas no contexto de reestruturações ou de bancos de transição, enfim, ou sejam quais forem as medidas, mas efetivamente recorrendo a fundos públicos. A questão é que, sendo isso assim, a realidade demonstra que às vezes tem mais imaginação e nos consegue surpreender e, portanto, pode mesmo suceder uma necessidade de acionamento do sistema de garantia de depósitos. E, claro, se isso surgir, o problema é que o sistema de garantia de depósitos não tem, neste momento, capacidade de resposta. E não tendo capacidade de resposta, o contágio às contas públicas, que a União Bancária visa impedir, acaba por verificar-se e, portanto, o objetivo não é atingido. Só em complemento, eu concordo naturalmente quer com o Dr. Luís Máximo, quer com o Dr. Carlos Pina, relativamente ao sistema de garantia de depósitos. A verdade é que já existem sistemas a nível nacional, quer dizer, nós já temos em Portugal um fundo de garantia de depósitos e ele funciona e funcionará. E, portanto, por aí, como em grande parte dos Estados-membros isso já existe, a questão não tem sido tão colocada e tão suscitada. E, de facto, estamos numa derradeira linha de defesa dos depositantes, sendo que, a priori, de facto, o mecanismo de resolução irá já cautelar os interesses e em todas as resoluções que têm acontecido, os depósitos têm sido salvaguardados. No meu entender, portanto, parecendo uma espécie de elo mais fraco da União Bancária, de algo que logo vemos, há um sinal político que é dado. E esse sinal político é de, bom, nós não confiamos entre os Estados-membros para avançar neste domínio, quando seria fácil avançar. Porventura até seria o pilar mais fácil execução da União Bancária, criar um sistema único de garantia de depósitos, é aquele onde se revela mais difícil concretizar, porque não há vontade política. E isto é um sinal negativo, quer para a União Bancária, quer para a União Europeia. Já agora, o professor José Renato Gonçalves tocou no tema muito sensível da independência dos bancos centrais e, de facto, salientou uma faceta muito interessante. A independência é garantida relativamente à política monetária e, portanto, para garantir essa independência há uma série de dispositivos. Basicamente, tudo somado, os governadores não podem ser demitidos,
e o Banco Central não pode financiar diretamente o Estado. Tudo somado a isto. Depois a independência financeira dos bancos centrais está assegurada enquanto houver notas, porque o financiamento dos bancos centrais vem da diferença entre o custo das notas e o valor das notas, aquilo que se chama a seniorage. Portanto, sim senhora, esta independência está garantida, mas, como chamou a atenção, não está igualmente garantida em relação ao resto. E, portanto, a minha questão é a seguinte: será que, não estando garantida em relação ao resto, o resto pode arrastar a falta de independência no caso da política monetária, ou não? Muito obrigado, Sr. Professor, pela questão. Ora bem, apesar de considerar que a independência dos bancos centrais está garantida pelo tratado, eu gostava, ao se colocar esta questão, estamos, ao fim e ao cabo, a pôr em causa a eventual ultrapassagem do mandato por parte do Banco Central Europeu no seu exercício e na sua definição do que é política monetária. Ou seja, eu creio que quando anteriores responsáveis pela política monetária europeia, anteriores responsáveis, por exemplo, do Banco Central Europeu, que ainda no ano passado o Sr. Alemão e outros põem em causa a independência, a não independência do Banco Central nos últimos anos, o que se acusa o Banco Central é de ter ultrapassado claramente o seu mandato. É de, ao recorrer e multiplicar os diferentes programas de aquisição de títulos, nomeadamente referidos há pouco pelo Dr. Carlos Pina, o que se está a pôr em causa, o que se acusa o Banco Central de fazer, é de ir para além, muito para além do respectivo mandato. O que se acusa, ao fim e ao cabo, o Banco Central Europeu de fazer é de financiar, embora indiretamente, os Estados, apesar de com violação do próprio artigo, que eu não referi, o artigo 123. Como todos sabemos, no artigo 123 proíbe-se o Banco Central Europeu, os bancos centrais nacionais, de financiar os Estados. E a questão que se manteve em aberto foi a de saber se o Banco Central Europeu, através do recurso a instrumentos não convencionais da política monetária, estaria a contornar, efetivamente, essa proibição do artigo 123. Esta questão foi colocada em diversas ocasiões, nomeadamente na Alemanha. Colocou-se a questão perante o próprio Tribunal Constitucional Alemão. A questão foi posteriormente colocada e, enfim, foi objeto de pronúncia por parte do Tribunal de Justiça da União Europeia. E a resposta que foi dada, como é de todos conhecida, é que de facto não se pôs em causa essa independência por parte do Banco Central Europeu. E eu creio que não se pôs em causa. Desde logo, por um lado, pode sempre recorrer, foi essa a justificação dos responsáveis do Banco Central Europeu, pode sempre recordar o objetivo central da política monetária. Quando o Banco Central Europeu fixou o objetivo de taxa de inflação de 2%, ao fim e ao cabo, não estamos, conforme insistentemente os responsáveis de política monetária têm referido, de facto, há justificação para recorrer a esses instrumentos não convencionais, sobretudo porque os instrumentos convencionais deram provas de serem ineficazes, mostraram ineficácia ao longo dos últimos anos, ou seja, após a grande crise financeira após 2008. É evidente que ninguém desconhece os efeitos altamente benéficos em termos de contexto de financiamento referidos já para vários países e em especial para países como Portugal, para os países do Sul, enfim, países com maiores dificuldades de acesso ao financiamento. Em todo o caso, não se pode afirmar que há uma violação direta, sem dúvida que não há, mas mesmo indireta, acho eu, dessa proibição do artigo 123. Em todo o caso, conforme também assalentado, esta resposta não convencional é admitida, creio eu, se eu bem interpreto, é admitida pelos responsáveis de política monetária do Banco Central Europeu num contexto não convencional, num contexto excepcional,
que, pelo que se vê, e os dados objetivos são incontestáveis, se deverá manter durante muito mais tempo. Mas eu não queria ir mais. Agora, parece-me que, sem entrar na discussão da independência, porque enfim, é complexo e vai manter-se aberto perante este contexto durante algum tempo, não só na Europa, mas especialmente na Europa, pelas dificuldades que todos nós conhecemos e que foram aqui suficientemente salientadas, são dificuldades seríssimas, são quase impossíveis de ultrapassar, quer dizer, são muito difíceis, é evidente que são possíveis de solucionar, mas não será muito difícil. Mas eu creio que, do ponto de vista quer teórico e também legislativo, não creio que estejamos próximos de qualquer solução de consenso, acho eu, com vista a alterar ou a encontrar uma definição, mas quanto a isso tenho dúvidas, como é evidente, depende da vontade política, para encontrar outro tipo de soluções em termos de instrumentos, de limites, ou não, da margem de discricionariedade em termos de política monetária. Eu lamento não poder responder, mas não sei, eu acho que não consigo responder, não consigo adivinhar qual será a solução a encontrar, creio que não está encontrada claramente nos próximos anos. Não, para já, se me permite só um pequeno comentário. No fundo, as decisões judiciais foram no sentido da confirmação de que não tinha sido ultrapassado o mandato. Eu recordo aqui o seguinte: quando foi da unificação alemã, foi imposta pelo poder político, no fundo foi essa a verdade, a conversão à taxa de 1 para 1 do marco da Alemanha de Leste com o marco da República Federal. E isso foi, na altura, visto como uma violação da independência do Bundesbank. E uma autora que, enfim, muitos daqui conhecerão, Rosa Maria Lastra, disse que, no fundo, o princípio da independência era um princípio válido para ordinary times, quer dizer, para tempos, enfim, correntes, mas que poderia, em determinados casos, ceder em extraordinary times. E que, precisamente, aquele da unificação alemã era esse um dos casos. Eu aqui, o que me parece é o seguinte: não vejo tanto a questão do lado da independência, mas sim de um ativismo, tal como em outros momentos da integração europeia foi o Tribunal de Justiça, por exemplo, por vezes com críticas muito legítimas, mas que foi uma espécie de ariete do processo de integração europeia, inclusive na área financeira. Eu diria aqui que, depois de algumas hesitações e, sobretudo, na ausência de soluções por parte, digamos, do poder político europeu, se quisermos pôr a coisa assim, realmente houve um ativismo da parte do Banco Central Europeu que, creio que todos convergimos nesse sentido, evitou, provavelmente, males muito maiores. E nesse sentido, a tal influência dos tempos extraordinários, no fundo, também levam sempre a que os grandes princípios sejam depois reavaliados e reinterpretados à luz, precisamente, das circunstâncias de cada momento histórico. Eu gostaria de ouvir uma pergunta da audiência. Não pode ser. Então, resta-me, enfim, agradecer a todos os participantes. Estou convicto que terão apreciado esta sessão pelo teor das intervenções que foi produzido e pelo debate que, enfim, também geraram. E convido-os a todos amanhã estarmos aqui pela manhã para continuar a conferência. Muito obrigado.